Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui falando um pouco mais sobre os paranoicos, essa personalidade paranoide. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mecanismos de defesa e algumas condições relacionadas aí aos psicóticos, aos neuróticos. Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos nessa então? Bom, o primeiro ponto para trazer para vocês é que é o seguinte, né? A projeção é uma forma de repudiar o que está na mente. Então a gente sempre tem que ter essa percepção de que o paranoico ele vai sempre repudiar algo, né? Ele vai sempre colocar para o lado de fora. Isso vai depender muito sobre como o ego da pessoa está lidando com a situação. Então pode ser uma pessoa que é neurótica, pode ser uma pessoa que é borderline, pode ser uma pessoa psicótica. Então, tudo vai depender de como essa projeção está sendo encarada. E é importante a gente salientar aqui que não são só as pessoas psicóticas que são paranoicas. Esse é um detalhe importante. No psicótico, a projeção está do lado de fora, está totalmente do lado de fora. É algo que é uma ameaça que está externalizada. Uma pessoa que vê em um grupo extremista, por exemplo, está assistindo uma TV ou está lá participando de alguma ação, e nesse grupo extremista essa pessoa vê uma ameaça, como se esse grupo pudesse exterminar a vida dela, nós estamos falando então de um comportamento psicótico. Por quê? Porque esse sofrimento dela, esse repúdio está totalmente do lado de fora. Até mesmo chegar a pensar que só essa pessoa tem esse problema. Isso também é uma forma de entender que, nesse momento, esse comportamento paranoide está vindo aí de uma psicose. Tá? Já os borderline têm um comportamento um tanto quanto diferente. Eles usam mais a identificação projetiva, ou seja, sentem-se ameaçados pelo objeto, esse objeto também pode estar externalizado, mas também sentem uma certa empatia por eles. Então nós percebemos um comportamento diferente. Há um esforço para fazer aquela projeção se encaixar na sua realidade, o que difere aí dos psicóticos, cuja ameaça está totalmente fora e não há nenhuma empatia. A exemplo disso, uma pessoa que diz que a outra está com inveja de suas conquistas, acaba repetindo tanto esse processo que aquela outra pessoa realmente passa a agir dessa forma. Porque aquilo encheu, a pessoa já não aguenta, mas então ela passa a agir daquela forma. Por isso que nós falamos aí da identificação projetiva. Mas, por conta da liberdade que a primeira tem de se expressar. Então, essa projeção que está acontecendo é por conta dessa maneira de se expressar. E não exatamente por conta das conquistas. Já o neurótico, quando tem suas questões internas projetadas, o neurótico consegue entender que se trata de uma projeção, como se tivesse aí um self observador da situação. Então tudo está ligado nessa composição de self. O psicótico, um self que realmente tem algo externalizado, está do lado de fora. O borderline, que também tem um self aí, mas que há uma construção de empatia. E o neurótico, que tem um self observador. Uma das situações que também são comuns entre as pessoas, e não somente naquelas de nível psicótico, é achar que as outras estão fazendo críticas, estão olhando para elas, estão fazendo julgamentos, como estar andando na rua, por exemplo, e achar que todas as pessoas estão olhando em direção a essa pessoa. Isso é um comportamento paranoide. Ou que quando não está por perto, as outras pessoas estão falando dela. Isso também é um comportamento paranoide, muitas vezes ligado aí a uma neurose. Então é muito importante a gente ter essa percepção de que a paranoia não é somente para psicóticos. Os neuróticos também podem ter seus momentos paranoides. E usando sempre a projeção. É o mecanismo de defesa da paranoia, é sempre a projeção. Essa atitude, que é uma projeção e um acting out, está ligado aí à necessidade de aceitação e admiração. Então uma pessoa que acha isso, que as pessoas estão criticando, estão olhando para elas, passam por esses dois processos. Necessidade de ser aceita e necessidade de ser admirada. E para lidar com a paranoia, também vão ser utilizados os mecanismos de defesa da negação e a formação reativa. Como falamos em repudiar algo, então nós vamos também falar do negar uma situação. Aquela situação não pode estar ali dentro, então ela é negada. E como falamos aí de sentimentos projetados, podemos também estar lidando com uma pessoa que sente uma coisa, mas projeta outra.
ou que nos conecta aí aos borderline, que repudiam, mas têm uma empatia. Então nós temos aí a formação reativa também fazendo parte e também temos a negação. Todos esses elementos vão compor aí essa estrutura paranoide. As pessoas paranoicas, né, vão sentir a dificuldade de experimentar o amor, por exemplo, pelos objetos. Né? Alguns comportamentos se conectam a relações tóxicas anteriores. E a exemplo disso, uma formação reativa, né, viriam expressões como eu não o amo, eu odeio. Né? Então tem o amor envolvido e tem o ódio envolvido. E também projeções como eu não o odeio, mas ele me odeia. Ou quando se direciona, na clínica também acontece isso, eu não odeio você, mas você me odeia. Então é uma paranoia, é achar que o outro que o odeia. Né? Então nós vemos aí esse comportamento, essa formação reativa e essa forma de acting out. Né? Mas é importante salientar aqui o seguinte, todos nós projetamos, todos nós fazemos projeções de algo que nós temos. É por isso que existe a transferência na clínica. A transferência em si é uma forma de projetar. E o que seria a transferência? Aquilo que o analisando passa para o analista. O que ocorre com os paranoides é que eles repudiam o que está sendo projetado, eles não aceitam aquilo. E aí está a diferença para a gente encontrar a transferência de fato, como sempre acontece, né? E a paranoia de fato, que está conectada aí a uma questão transferencial quando se trata do analista. Como aquele analisando que diz que o analista não gosta dele. O analista não gostou de mim. Então, esses são os mecanismos de defesa e algumas estruturas que a gente encontra quando a gente fala aí dessa personalidade paranoide. Ok? Espero ter contribuído com você e até o próximo vídeo. Até mais!